Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês, Feliz Natal, um tempo de bênçãos do Senhor sobre a vida de todo esse rebanho abençoado que Deus tem confiado ao meu pastoreio, os metodistas, as metodistas do Espírito Santo do Ceará e de Minas Gerais. Que bênção é poder, nesse dia de Natal, estarmos aqui num Quarta com o Bispo. Coincidentemente, Quarta com o Bispo acabou sendo também aqui feito numa noite de Natal, numa quarta-feira, 25 de dezembro. E é claro que há muitas controvérsias sobre a data, sobre o 25 de dezembro, e eu até escrevi um pouco sobre o Natal no Expositor Cristão, na edição do Expositor Cristão, que é o Jornal Nacional da Igreja Metodista, desse mês de dezembro. A cada edição, um integrante do Colégio Episcopal escreve um texto pastoral e eu fui deixando para eu ser o último porque, na verdade, a cada edição eu acabo escrevendo um texto de apresentação por ser o bispo assistente da área de comunicação. Então eu fui deixando os outros colegas, a bispa, os outros bispos escreverem na minha frente. Então eu fiquei por último e calhou, acabou sendo uma grande coincidência que a última edição desses 2 anos ficasse então para dezembro desse ano, aonde, como eu tinha sido até então o único a não escrever um texto pastoral, escrevi nesse mês sobre o Natal. Eu falo um pouquinho sobre o que significa o Natal para nós, filhos e filhas de Deus, e o que também representa celebrar o Natal. Então, desejar Feliz Natal para as pessoas não pode ser apenas um clichê, um jargão, um ato protocolar desse tempo. Desejar para as pessoas um Feliz Natal nesse tempo precisa ser o reconhecimento do que Cristo significa e simboliza para nós, o que essa encarnação do Deus Todo-Poderoso nesse mundo significa para nós. Então, o Cristo simboliza para nós a sua encarnação, o Deus Todo-Poderoso encarnado, simboliza para nós amor, graça, misericórdia, perdão, compaixão e salvação. Então, foi para isso que se manifestou Jesus. Então, eu quero, à luz dessa explicação breve e curta, eu quero desejar a você um Feliz Natal, um tempo de bênçãos do Senhor renovadas sobre a tua vida. E já que dia 25 de dezembro é quarta-feira e tirando raríssimas exceções, só se tiver um problema crônico mesmo é que nós não estaremos juntos, estamos aqui em mais um Quarta com o Bispo. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com você princípios do texto bíblico de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Diz assim o texto: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, e enchendo a sua capa, veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Versículos 40 e 41 diz assim: Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E já não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos e irmãs, esse dia especial de Natal eu escolhi esse texto porque ele fala de algo muito interessante. É o evento onde o profeta Eliseu estava junto com outros profetas, filhos de profetas, e de repente resolveram fazer o que a gente faz quando junta amigos, quando junta a turma. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma sopa, vamos fazer um caldo, alguma coisa assim. E assim eles desejaram e assim fizeram. Fizeram uma grande sopa, pegaram a panela grande, a maior que eles tinham, e saíram catando ervas
que a Bíblia diz, eu não estou inventando nada, a Bíblia diz que eles não conheciam aquelas ervas. Mas eles estavam com fome, saíram tacando as ervas lá na panela e foram fazendo cozinhado lá e fizeram um mexidão, uma grande sopa. Quando foram comer, perceberam que havia envenenado a sopa com uma das ervas. E alguém gritou: ó homem de Deus, Eliseu, tem morte na panela. Ou seja, essa sopa está envenenada. E quando eles reconheceram o envenenamento daquela sopa, Eliseu, como homem de Deus, como uma referência ali, ele pega uma farinha, taca ali na sopa e declara a cura, ou seja, declara a extinção, declara que todo o problema estava saneado, a extinção de todo o envenenamento. Então ele declarou que não tinha mais veneno com aquele ato profético de jogar uma farinha ali. A verdade é que a farinha é o processo resultante de trituração ou de esmagamento de alguma coisa. Quando você moe alguma coisa, quando você tritura algum elemento, sai ali uma farinha. A farinha do trigo, por exemplo, da qual nós fazemos bolo. Você pega o trigo, você tritura a farinha, você tritura o milho, você moe o milho, tritura ele, fica ali a farinha. Então, da mesma forma, quando Eliseu pega uma farinha que é o resultado do processo de trituração ou de moimento de alguma coisa, ele está, na verdade, nesse ato profético nos ensinando algo especial. Quando nós falamos de Natal, nós estamos falando da revelação de Deus através de Jesus. E Jesus é exatamente esse elemento divino moído e triturado por nós. A cruz, a qual aqui ao meu lado está simbolizada, vazia, representando a redenção do cristianismo, Jesus, ao ser crucificado, ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi triturado por nós, ele foi humilhado por nós, ele foi alguém que assumiu o pecado que não cometeu em momento algum, para que os seus filhos e filhas pudessem então ser livres de todo o potencial do pecado. Deus fez esse trabalho através da pessoa de Jesus, através da sua encarnação, que hoje nós comemoramos o Natal. Então está muito claro para mim que dentro dos símbolos que esse texto de 2 Reis 4 trazem para nós, está ali manifestado o envenenamento, que é esse processo de buscar saciar as nossas necessidades, e muitas vezes nós nos envenenamos. Você quer comer, você quer saciar as suas necessidades de alguma forma, então você vai comer. Só que você sai catando coisas que você não conhece. É o que o texto fala. Então, dentro dessa linha de simbolismos do texto, eu digo que há muita gente sendo envenenada por comer coisas que não conhece, por lançar para dentro do seu organismo coisa que não conhece. Tem muita gente, simbolicamente falando, que está morrendo espiritualmente, que está deteriorando a vida e deteriorando um processo sadio e saudável de existencialidade por comer, ou seja, por buscar saciar necessidades com aquilo que não conhece, com aquilo que não sabe. E eu não estou inventando nada, o texto fala que quando eles foram buscar elementos para fazer o cozinhado, a sopa, eles buscaram ervas, colocaram dentro da panela ervas que eles não conheciam, mas estava valendo, na cabeça deles estava valendo, porque o que importava ali era saciar a fome, era resolver o problema imediato que era a fome. Então tem muita gente assim, para resolver um problema imediato que é a fome, vale tacar para dentro da sua vida o que você encontrar pela frente. Só que nesse processo tem muita gente se arrebentando. Nesse processo tem muita gente sendo envenenada. E aí vem o outro princípio simbólico desse texto, que é o ato do profeta Eliseu pegar uma farinha, que eu não sei do que era a farinha, mas ele pega aquela farinha e joga na panela. Eu já falei que a farinha é o resultado final de um processo de trituração de algum elemento. Você tritura, você moe e sai ali apenas a farinha. Jesus é esse elemento divino triturado e moído por nós.
Porque quando Eliseu jogou aquela farinha na panela, toda a morte foi dissipada, todo o envenenamento foi anulado. A sopa ficou boa, ficou mais uma vez em condições de comerem, se saciarem, se fartarem e não morrerem. Então eu declaro também, dentro desse processo simbólico, que Jesus é esse elemento de Deus que foi triturado, moído por nós, que foi humilhado por nós, mas uma vez ele sendo adicionado como elemento prioritário de cura na nossa vida, não tem processo de envenenamento, não tem processo de destruição, não tem processo de morte que prevaleça na sua vida quando Jesus é colocado como elemento principal. Alguém gritou morte na panela. Eliseu foi lá, pegou a farinha, jogou dentro da panela, jogou dentro da sopa e toda a morte foi anulada. Por favor, eu não estou aqui dizendo que há elementos comprovados pela ciência, por estudos que provam que a farinha, seja lá do que for, tem elementos que anulam o envenenamento. Você tem lá um elemento que está envenenando um prato de comida, você joga a farinha, está resolvido. Pelo amor de Deus, eu estou falando dentro de um processo simbólico que o texto propõe para nós. Não há qualquer, pelo menos não até agora, não há qualquer estudo que comprove que a farinha do trigo, que a farinha da mandioca ou de qualquer outra coisa possa gerar cura de um processo de envenenamento alimentício ou alimentar. Mas dentro do processo simbólico desse texto, é claro que quando você coloca Jesus para dentro da sua sopa, quando Jesus é o elemento principal e significativo da sua vida, que é simbolizado por essa grande sopa envenenada, quando você se arrebenta buscando elementos para saciar sua fome, eu declaro em nome de Jesus que quando associamos, Jesus como elemento fundamental da nossa vida, toda a morte é anulada. E a primeira coisa que acontece quando nós colocamos Jesus como elemento que foi triturado e humilhado, moído por nós na nossa vida, é que nós encontramos nele salvação. Ele é o Salvador da nossa vida. É impossível você encontrar com Jesus, seu encontro real com ele, e não encontrar salvação de Deus, aonde ele é a principal via. Tomé certa vez perguntou a Jesus: mestre, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nessa noite de Natal, ou seja lá qual for o dia que você acessar esse vídeo, saiba que por ocasião do natalício, do Natal, do nascimento de Jesus, da encarnação de Deus a esse mundo, é que nós temos a possibilidade de termos esse que é elemento triturado, moído, anulado pelas mãos humanas por conta da minha e da sua vida. Nós temos nele salvação. Jesus é o Salvador. Jesus é esse elo entre nós e a ação divina que nos anula todo o aspecto de morte. Uma outra coisa que eu entendo que acontece na minha e pode acontecer na sua vida se nós adicionarmos esse elemento poderoso de Deus à nossa vida, que é a ação salvífica de Jesus, é que nós, além de encontrarmos nele salvação, encontramos também a realidade que não pode ser questionada, que é: tudo contribui para o bem dos filhos e das filhas de Deus. É o que está lá em Romanos 8,18. Romanos 8,28, perdão. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que se conectam com Deus. É impossível Jesus, estando dentro da sua vida como elemento principal e prioritário, é impossível ele não transformar coisas que começaram muito erradas e ele transformar em coisas que podem terminar bem. É impossível ele não alterar realidades de morte na sua vida para a realidade de vida. É impossível ele não transformar possibilidades de trevas em manifestação de luz. É impossível, porque ele usa todas as coisas para o bem daqueles que andam com ele, que o amam, que se conectam com ele. Ele transformou uma cruz, símbolo da morte, em símbolo de vida. Ele transformou
A coroa de espinhos, símbolo do escárnio e de toda a ironia e de toda a falta de reverência dos romanos, dos soldados romanos, ele transforma um símbolo de escárnio, de humilhação para ele, em um símbolo de glória e de poder. Onde você vir uma coroa de espinhos, você sabe que ali está representado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aonde você vir uma cruz vazia, você sabe que ali há símbolo de redenção. Ele não está na cruz, ele está vivo. Então nós encontramos em Jesus salvação. Nós encontramos a partir desse adicionamento, dessa adição dele na nossa vida, dele na nossa existência, dele na nossa panela envenenada de vida. Nós encontramos nele a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem de quem anda com Deus. Uma outra coisa que eu encontro em Jesus é a certeza da recompensa final. É impossível eu não ter a recompensa final quando eu estou com Jesus como prioridade da minha vida. Paulo ensinou isso ao seu filho da fé, ao seu discípulo Timóteo, dizendo: eu sei quem tem crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Inclusive esse é um texto, que compõe uma música do hinário evangélico que nós metodistas utilizamos, o hino A Certeza do Crente. Não sei de quem Deus o amou, a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que ele é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Ou seja, esse texto que compõe essa música, A Certeza do Crente, uma música que eu gosto tanto, que cantamos várias vezes, ele demonstra essa convicção que o apóstolo Paulo expressou para o seu discípulo na fé, Timóteo. A nossa certeza é da recompensa final. Todos os nossos esforços, toda a abnegação, toda a renúncia do pecado, ele computa isso como depósito em tesouro para o dia final. Uma outra coisa que nós aprendemos ou assumimos como bênção, se colocarmos Jesus como esse elemento prioritário e de cura para os envenenamentos da grande sopa que é a nossa vida, nós encontramos nele solução para os temperos, para os gostos ruins da vida. A vida, ela pode não gerar para você de imediato um envenenamento mortal, mas ela vai gerando temperos ruins, vai gerando gostos ruins, vai gerando situações desagradáveis que vão manifestando para você total incompatibilidade com a proposta de vida saudável de Deus para a tua vida. Só que acontece o que eu falei no início, tem uma galera morrendo envenenada, sabe por quê? Porque no afã de saciar necessidades básicas, não quer nem saber o que está colocando para dentro da panela da sua vida. E eu repito, eu não estou inventando nada, nós lemos o texto, está escrito lá. Eles saíram cantando ervas pelo caminho para jogarem na panela e fazerem uma grande sopa. A Bíblia adverte, destaca que eles não sabiam o que eles estavam colocando dentro da panela. Pode ser que essa grande panela representando as nossas vidas e sejam sendo preenchidas com coisas que nós não sabemos. Coisas que nós não experimentamos com os pés descobertos com vida de santidade. A gente vai colocando para dentro indiscriminadamente. E aí é que vem o veneno, aí é que vem os aspectos de morte. Mas para isso nós contamos com esse que foi triturado e moído por nós, Jesus, a quem nós celebramos hoje o seu nascimento, ainda que uma data simbólica. Esse, se for elemento fundamental da nossa vida, nós viveremos nele todos os aspectos da bênção que compõem a vida de quem anda com ele. Inclusive, solução para temperos ruins, gostos ruins na vida, certeza do triunfo final, convicção de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, e encontramos nele salvação. Eu desejo que a sua vida seja próspera em Deus, especialmente
por esse natalício, por essa celebração do nascimento do Natal de Jesus. Que a bênção dele possa ser renovada sobre a tua vida e sobre a tua caminhada, e que nele você prospere em todas as coisas, para a glória do nome de Jesus. Fique na paz, até a próxima quarta-feira. Mas, bispo, dia 31 de dezembro, quarta-feira, nós estaremos às 20 horas em mais um Quarta com Bispo. Feliz Natal mais uma vez, Deus te abençoe, e que toda morte na panela, que todo envenenamento na sua vida, nessa busca desenfreada por satisfação, seja anulado e você possa encontrar um sabor todo especial na vida através de Jesus. Fique na paz.